Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de estruturas de concreto 1, beleza? Se você precisar de apoio nessa disciplina ou em alguma outra que você esteja com dificuldade, é só entrar em contato conosco pelo primeiro contato ali da descrição, beleza? Vamos lá, vamos fazer uma leitura inicial aqui, entender tudo que está sendo passado no mapa, tá? Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês, beleza? E vamos lá, pessoal, vou fazer uma contextualização então, uma leitura para a gente entender os principais pontos aqui da atividade, tá ok? Então vamos lá, ó. Mapa. O dimensionamento de vigas de concreto armado é uma etapa fundamental do projeto estrutural, pois garante que a viga suporte os esforços solicitantes de maneira segura e eficiente. Uma viga de concreto armado trabalha essencialmente em flexão, combinando a resistência à compressão do concreto com a resistência à tração do aço. Além disso, o dimensionamento deve considerar a compatibilidade de deformações entre os materiais e os domínios de deformação, definidos pela norma NBR 6118, garantindo ductibilidade e aviso prévio antes da ruptura. O momento fletor a resistência característica do concreto e do aço e o cobrimento das armaduras são os fatores que influenciam diretamente o cálculo das armaduras necessárias e a segurança estrutural da viga. Em resumo, o dimensionamento de vigas de concreto armado combina resistência, estabilidade e ductibilidade, assegurando que a peça possa suportar os esforços aplicados ao longo de sua vida útil sem falhas prematuras. O processo de dimensionamento envolve a definição das dimensões da seção transversal, a escolha das armaduras longitudinais e transversais e o cálculo de parâmetros essenciais como a altura útil D e a linha neutra X. Uma viga de concreto armado apresenta as seguintes características: altura total H igual a 60 cm, comprimento nominal igual a 3 cm, diâmetro da armadura longitudinal igual a 16 mm, estribos igual a 6,3 mm, largura da viga 15 cm, momento fletor solicitante 80 kN vezes metro e o concreto com FCD de 30 MPa. Daí ele pede aqui na letra A: calcule a altura útil D da seção transversal. B. Determine a posição da linha neutra X usando a equação de equilíbrio das forças na seção. E C. Explique a importância da altura útil e da linha neutra no dimensionamento de vigas de concreto armado, tá? Então, pessoal, ele trouxe alguns conceitos importantes aqui para nós. Nós vamos entender, tá? Esses conceitos, principalmente esses que estão em negrito aqui, para de fato a gente conseguir fazer a atividade, tá? E o primeiro ponto é o seguinte. Deixa eu pegar aqui meu resuminho. Deixa eu só pegar aqui. Quando ele fala da altura útil, né, pessoal? O que seria a altura útil, tá? A altura útil, pessoal, é a distância entre o topo da viga e o centro ali das barras. Então, a gente fala a distância entre a ficha comprimida e o centro geométrico das barras de aço tracionadas, tá? Então, é uma distância efetiva entre onde o concreto comprime, né, e onde o aço puxa. É justamente essa altura útil, tá? A gente vai entender melhor através de uma figura ali, representando, fica bem mais claro, tá? Outro conceito importante, pessoal, é a linha neutra aqui, ó, que ele pede pra gente, né? Ele pede aqui para nós, ó, altura, ele traz essas informações para nós, né? Como a altura útil e a linha neutra. A linha neutra, pessoal, é a linha onde a deformação longitudinal é zero, tá? Então é quando a viga está em flexão ali e seria zero o valor. Então, assim, acima dessa linha, o material, o concreto, no caso, né, ele vai estar comprimido e abaixo, o aço, ele vai estar tracionado, beleza? Que é o aço e concreto, tá?
Outro ponto importante, pessoal, é a questão do momento fletor, tá? O que é o momento fletor? Ele é uma força interna, uma resultante interna, tá? Que aparece devido a cargas aplicadas, cargas, pesos, tá? E esse momento fletor, ele tende a dobrar a nossa viga, tá? A dobrar, então gerar esse efeito aqui, ó, de dobrar mesmo. Então, a gente considera ele, tá? É uma das nossas análises aqui justamente, ó, que ele traz aqui para nós, um dos nossos dados, momento fletor solicitante, que a gente tem que levar em consideração para nossa estrutura, beleza? Ele traz para nós também, pessoal, a questão da resistência do concreto e do aço, que são esses valores aqui, que a gente vai trabalhar também. Tem o FCK, tem o FYK, e daí a gente tem os valores tabelados nas normas, né? Por exemplo, o FYK do CA50 é 500 MPa. 500 MPa. Outro ponto importante aqui para nós, pessoal, para nossa análise, para quem não conhece também, é a questão do cobrimento. O que seria o cobrimento, tá? Das armaduras, no caso. É uma espessura de concreto, tá? Entre a face externa da peça e a superfície das barras de aço, beleza? Então ele é definido por projeto e norma e ele vai variar conforme a exposição, tá? Se é um ambiente interno, externo, se é um ambiente agressivo, se necessita de proteção ao fogo, do tipo de peça. Então uma camada de concreto, a gente vai identificar, né? A gente chama aqui do nosso cobrimento nominal, no caso aqui é de 3 centímetros, né? Que é justamente para essa funcionalidade, tá? Outro ponto importante é a questão dos termos, né? A armadura longitudinal e transversal. As armaduras longitudinais, pessoal, elas são colocadas ao longo da viga, tá? Na direção que vai resistir à flexão. Então, elas são responsáveis justamente por resistir à tração após a fissuração do concreto, tá? Já as armaduras transversais ou estribos, né? Elas envolvem as barras longitudinais, que formam aqueles laços. Então eles têm um papel principal na resistência de cisalhamento, né? Aquela tração cortante mesmo. E no que a gente chama de confinamento da zona comprimida. Tá? Elas impedem a flambagem das barras longitudinais e ajudam a manter essa geometria da armadura. Tá? Outro ponto importante, pessoal, seria os modos de ruptura, né? Que ele cita aqui para nós. Ó. Quando ele cita aqui, ó, em resumo, o dimensionamento de vigas de concreto armado combina resistência, estabilidade e ductibilidade. O que seria ductibilidade, né, pessoal? Qual é a diferença entre um material dúctil e frágil? Quando nós temos uma falha dúctil, pessoal, a gente fala que houve uma grande deformação, tá? Ou seja, a gente tem um gráfico lá de um material dúctil que ele funciona mais ou menos assim, ó. Quero trazer aqui para vocês. A gente tem lá tensão x deformação, tá? Eu tenho um gráfico aqui assim. Aqui eu tenho a deformação e aqui eu tenho a nossa tensão, vou chamar de T mesmo, tá? Aí ele começa assim, ó, o material ele começa a sofrer uma tensão, tá? Uma tensão, vou colocar em Newton aqui e aqui em milímetro, metro por metro, mas é milímetro por milímetro ali, tá? Ele começa, ó, aí ele tem essa região proporcional, onde nós estamos aqui na região elástica do material, ele deforma, mas ele vai voltar para sua geometria original, tá? Não tem uma deformação permanente aqui ainda, tá? Então, aí o que começa a acontecer? Ele passa por esse limite de proporcionalidade aqui, né? Aí vai ocorrer o limite de escoamento, vai começar a formar uma curvinha. Aí ele começa a fazer mais ou menos assim no gráfico, ó. Tá? Mais ou menos assim. Esse comportamento aqui de um material dúctil. Ou seja, ele tem uma certa resistência, né, pessoal? Ele não é tão frágil. O material frágil quebra mesmo. Quebra fácil. Pode imaginar aí a cerâmica, vidro. São materiais frágeis, tá? Já determinados tipos de aço são
dúcteis, porque eles demoram, ocorre a deformação, demora para quebrar. Basicamente, essa ideia é simples, tá? Então, o material frágil, ele ocorre de forma repentina, né? Não ocorre uma grande deformação, certo? Então, basicamente é isso, tá? O cisalhamento, né, pessoal? O que seria o cisalhamento das barras? Ele cita ali para nós também. O cisalhamento é a flexão que é como se fosse cortar a viga, tá? Cortar. Então, os esforços de cisalhamento é como se a gente quisesse cortar a viga. Beleza? É mais ou menos essa a ideia. E os estribos, eles são dimensionados para resistir ao esforço cortante e proporcionar aquilo que a gente chama de confinamento da zona comprimida, certo? Então, em regiões onde os momentos fletores são muito altos, que são próximos aos apoios, tá? A combinação de momento mais cisalhamento, a gente precisa ter uma atenção especial nesses pontos, tá? Que é muito importante para a gente estar tentando, para a gente entender, beleza? Aí, pessoal, alguns termos aqui que eu separei que são importantes, que já dão uma luz aí para nós conseguirmos entender o desenvolvimento dos cálculos e tudo mais. E aí eu vou explicando melhor de uma forma mais organizada aí ao longo da resolução, tá?